Você já ouviu essa frase? Artesanato é uma terapia? Eu sou Gisele Rosa e eu ensino as pessoas a confeccionarem peças exclusivas com a garrafa de vidro. Eu não sei você, mas eu desde criança eu escuto essa frase. Artesanato é uma terapia. Mas você sabe o que é? Já pesquisou ou até mesmo fez terapia? Então, para a gente falar sobre isso, nós temos que entender o que é terapia. Bom, terapia é o que chamamos popularmente a psicoterapia. Psico, mente, terapia, curar. Ou seja, estamos falando da saúde mental. E para ilustrar tudo isso, eu vou te contar uma história. Em 2018, nós iniciamos um projeto que era focado no público idoso. E não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas trabalhar com esse público é muito gratificante, porque eles gostam de trabalhos em grupos, gostam de fazer atividade física, gostam de dançar e também gostam de artesanato. E nessas atividades com os idosos, nós passávamos vários exercícios, tanto relacionado com atividade física, com atividades mental, porque a gente sempre falava para eles que não adianta nada você ter um corpo sadio, mas a mente não, né? E como eles sempre gostavam e gostam de atividades, exercício físicos, dança e tudo mais, então a gente batia bastante nessa tecla da importância de trabalhar a sua mente. E a semana passada eu encontrei uma dessas alunas, né? E eu confesso que o encontro não foi muito agradável, porque ela me disse que tinha engordado mais de 4 quilos, ela estava com as mãos inchadas, ela disse também que estava sentindo muita dor no corpo, dores nas articulações, por conta de não fazer mais atividades físicas e muito menos atividades para exercitar a mente e ficar só dentro de casa. E por que eu tô contando toda essa história para vocês? Muitas vezes a gente tem ouro na mão e não sabe o que fazer com ele, por falta, sabe do quê? Do autoconhecimento. E quando a gente não pratica o autoconhecimento, a gente acredita que depende do outro para resolver os nossos problemas, para resolver as questões da nossa vida. E eu não tô falando aqui que a terapia ou o terapeuta não são importantes. Eu tô falando de se observar. Até porque tem pessoas que não têm condições de participar ou de ir até um terapeuta. E essa minha aluna também disse que algumas amigas dela que participavam juntas, né, nos eventos, nos bailes da terceira idade, relataram para ela que estão com depressão. E gente, o detalhe, né? Eu tô citando um exemplo de uma pessoa idosa, mas a depressão, ela não acontece só com o idoso, ela acontece com todas as idades, né? E neste momento delicado que nós estamos vivendo atualmente, é cada dia maior o número de pessoas depressivas, porque elas pararam de praticar atividades que praticavam anteriormente. Então, gente, observe as pessoas que estão próximas e, se possível, compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente. E eu quero dizer para você que sim, o artesanato é uma forma de terapia. O artesanato é capaz de curar a sua mente. O artesanato é capaz de te transformar. Aí você pode me dizer o seguinte: ah, mas Gisele, vou fazer artesanato, depois o que eu vou fazer com esse artesanato? Gente, é simples, ou você dá para alguém, ou você doa, ou você vende. Eu tenho uma amiga que ela é da Mature Quality, a Cris. Ela e as amigas dela se juntaram e elas fazem coxa de crochê e doam para as pessoas que precisam, né? Então, além de você estar te ajudando, ainda você consegue ajudar outras pessoas. Na técnica do Fusing, por exemplo, você pratica a concentração, estar onde você está, sair do piloto automático. Por exemplo, se eu tô furando um pingente, por algum momento a minha mente se distrai e vai lá, sei lá, na minha mãe, é 90% de chance de eu quebrar aquela peça, aquele pingente, porque por um instante eu perdi o foco, eu me desconcentrei. Então, depois de várias peças quebradas, eu entendi que eu tinha que dominar os meus pensamentos. Você já passou por essa situação? Você acorda super animada, feliz da vida, motivada,
e de repente seu esposo ou alguém da sua família coloca lá uma música e essa música te faz lembrar de momentos tristes, de uma coisa que aconteceu lá no passado. E aí você começa a ficar triste, desanimada, desmotivada e você acaba mudando o seu estado emocional de felicidade para tristeza, porque você ainda não tem o controle da sua mente e se deixa levar por aqueles pensamentos do passado. Se você tem o controle da sua mente e observa o que está acontecendo, você simplesmente vai lá, desliga a música ou troca de música, coloca uma outra música, uma música que te deixa animada, motivada e que lembra você de coisas boas e que te faça bem. Parece simples, né, gente? Mas só pratica isso quem tem este conhecimento, este autoconhecimento. Quando eu tô furando uma peça e a minha mente começa a ir para outro lugar, eu já trago ela de volta, porque eu sei o tempo e o amor que eu dediquei para fazer aquela peça, para quebrar por falta de foco e concentração. Então, quando eu tô furando uma peça e a minha mente começa a querer ir para outro lugar, eu já trago ela de volta, porque eu entendo que se eu perder o foco, provavelmente aquela peça vai quebrar. Para te convencer ainda mais que o artesanato pode curar a sua mente, eu vou te dar 5 razões para você começar a praticar o artesanato. O artesanato, ele exercita o cérebro. O nosso cérebro precisa ser exercitado para não causar atrofia cerebral, ou seja, manter a mente ativa, evitando doenças cerebrais. Melhora a concentração, porque quando você está fazendo uma peça, você tem que focar no que você está fazendo, mantendo o pensamento ocupado. Por isso, melhora a sua concentração. Relaxamento. Por ser uma atividade que necessita de foco e concentração, a sua mente pode alcançar um estado meditativo, trazendo relaxamento e esquecendo os problemas externos. Realização. Você já percebeu que algumas pessoas entram em depressão por se sentirem fracassadas? Quando a gente confecciona uma peça, temos a sensação de realização, de capacidade, de se sentir útil, aumento da criatividade e sensação de bem-estar. Quando você está confeccionando uma peça, ou seja, colocando a mão na massa, você vai perceber que você vai tendo várias ideias e uma diferente da outra. É claro, gente, que às vezes eu escuto muito nas oficinas que eu não sou criativo. Gente, às vezes a pessoa fala que não é criativo, que não tem criatividade, mas ela nem tentou, né? Então a gente não pode falar que a gente não é uma coisa sem ao menos tentar, porque quando a gente tenta, quando a gente começa a colocar a mão na massa, as ideias vão surgindo. Mas para isso a gente tem que sair dessa zona de conforto. Bom, eu falei que eu ia te dar 5 razões para você começar a confeccionar os seus artesanatos, mas eu vou dar mais uma ideia, que é renda extra. Você conhece alguém que começou a confeccionar algum tipo de artesanato como hobby e de repente aquele artesanato começou a virar fonte de renda e até mesmo a principal fonte de renda da casa? Pois é, isso acontece. Quem sabe também não pode acontecer com você. Bom, estes são alguns benefícios que o artesanato te proporciona, mas é claro que para você ter esses benefícios, você tem que colocar a mão na massa, né? Lembra que eu falei que muitas vezes a gente tem ouro nas mãos, mas muitas vezes a gente não sabe ou até mesmo não quer fazer nada com ele? Porque a gente muitas vezes prefere jogar o jogo do vitimismo, do coitadismo. Bom, parece um pouco forte, né, o que eu tô falando, mas é para causar mesmo um impacto em quem precisa ouvir, para ver se a pessoa começa a dar uma sacudida na poeira e continuar a vida, cuidando do seu corpo, da sua mente. E agora eu te pergunto, qual é o ouro que está aí nas tuas mãos? E eu digo para vocês que o ouro que está nas minhas mãos está sendo moldado e repassado para vocês. Certo ou errado, só o tempo pode dizer, não é? Mas o fato é que eu não estou parada, porque a vida é movimento. E se eu movimento, pessoas ao meu redor se movimentam, a cidade se movimenta, o planeta se movimenta. E assim ajudamos
uns aos outros como uma terapia coletiva, com a busca do bem comum. Espero de coração que eu tenha conseguido transmitir adequadamente essa mensagem aos meus amigos artesãos e aos futuros artesãos. Grande beijo e até a próxima!